Provérbios capítulo 6, versículo 12 ao versículo 19. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Este é o texto para nós nesta manhã, para a nossa reflexão, e nós vamos nesta hora orar mais uma vez, pedir a Deus que nos ajude na compreensão da sua palavra. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado sempre, através da tua palavra, o alimento seguro para o nosso coração, para a nossa alma. E nesta manhã pedimos que não seja diferente, mas que o Senhor fale conosco. Precisamos da orientação do Senhor para a nossa vida, da nossa igreja. E agora, Deus, colocamos nosso coração diante do Senhor e nossa mente, suplicando que o Senhor nos instrua, Deus, e que o teu Espírito faça com que as tuas palavras penetrem em nosso coração e sejam fixadas, ó Deus, para que em todo o tempo nos lembremos daquilo que o Senhor nos ensina. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. No nosso estudo de Provérbios, nós temos aprendido com a sabedoria de Salomão e dos demais autores deste livro a respeito de uma vida que agrada a Deus. E este livro, como eu tenho insistido com vocês, não é um livro de promessas e nem muito menos um livro de leis. Este livro é um livro de constatações santas que foram feitas por homens inspirados por Deus a observarem a vida, não só deles próprios, mas a vida ao seu redor. E essas conclusões, pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, eles fizeram o registro delas, para que nós pudéssemos aproveitá-las em todas as épocas, e é o que nós estamos tentando fazer agora. E todos esses textos, eles mexem conosco, porque as imagens que nos são dadas são imagens muito vivas. E a imagem que nós temos hoje, nestes versículos aqui de 12 a 19, é a imagem do desordeiro, daquele que provoca desordem, daquele que causa contenda. Esta é a figura que está sendo tratada aqui. A advertência é contra este homem mau, contra esta maldade no coração desta pessoa que tem por prazer provocar discórdia. É difícil de imaginar que alguém tenha prazer nesse tipo de coisa, mas é muito mais comum do que a gente imagina, e é bem provável que todos nós em algum momento fomos os responsáveis por isso, fomos os instrumentos para provocar algum tipo de discórdia em algum momento, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja entre um grupo de amigos, seja na igreja. E eu diria que hoje em dia, especialmente com essas redes sociais que nós temos, e com a dificuldade de se entender o que cada um quer dizer, a facilidade de provocar discórdia é muito grande, talvez maior do que em qualquer outra época, exatamente pela facilidade que nós temos de comunicação, e comunicação inclusive à distância, né? Quando você não tinha os meios de comunicação como nós temos hoje, que nos tornam pessoas conectadas globalmente, você podia até causar desordem entre quem está perto de você, né? Agora, com estes meios sociais, você pode arrumar uma bela de uma encrenca com alguém que esteja em outro continente, inclusive, que piora tudo, aliás, porque a distância ela é um fator de risco nesse processo. Mas vamos lá. Do que nós estamos falando, do que o autor está falando nesse texto? Ele está falando daquilo que Deus abomina.
Embora a gente tenha uma frase que é muito comum, que a gente usa sempre, que para Deus não tem pecadinho, pecado ou pecadão. Para Deus pecado é pecado. E a raiz desta afirmação, ela está correta. Pecado é pecado, e não importa que tipo de pecado seja. Mas em termos de consequência, e em termos do que estes pecados geram no coração de Deus, existe diferença sim. O salário do pecado, indistintamente, é a morte, qualquer pecado. Uma simples desobediência dietética, como foi a desobediência dos nossos pais, Adão e Eva, tem uma consequência grave, que é a consequência da morte, como um pecado gravíssimo, como tirar a vida de uma outra pessoa. A consequência do pecado é sempre a morte, no que diz respeito a esta consequência universal que Deus estabeleceu através de leis fixas. O salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência de um ato pecaminoso, um único que seja, é a morte. Mas existem outras consequências que são consequências no presente e são consequências no futuro, na eternidade. E estas consequências, elas estão distribuídas ao longo de toda a Bíblia, sempre associada a algum tipo de pecado. Então, existe sim uma classificação, não de pior ou menos pior, porque todo pecado é péssimo, é ruim, é mau, é algo que Deus odeia. Mas existe uma diferenciação que é feita dentro da Bíblia a respeito de alguns pecados que Deus abomina, que geram ojeriza, ânsia em Deus. Não que a penalidade deles se enquadre dentro de um grupo que o Senhor vai penalizar de uma forma pior. As penalidades, elas são menos graves e mais graves aqui. Nós podemos olhar isso nos próprios mandamentos. É muito fácil de alguém cumprir o mandamento, não matarás. Por quê? Porque tem consequências imediatas aqui. Mas as pessoas já não dão tanta importância como o não desejar aquilo que é do seu próximo. Por quê? Porque a inveja ainda não é penalizada com uma sentença de prisão, de reclusão durante 10 anos. Ninguém é preso porque sentiu inveja. E por causa disso, a gente imagina que esse tipo de pecado, ele é mais leve do que o pecado do homicídio. Então que fique bem claro, diante de Deus, qualquer pecado, tanto da inveja quanto do homicídio, vai ser punido com a morte. É esse que é o salário do pecado. Mas aqui, na nossa existência, a penalização para os crimes, para os pecados, elas vão ser desde aquela que nem é notada pelas pessoas, que causam apenas um mal-estar, mas você administra, aquelas consequências que são mais graves, que podem levar você, por exemplo, a uma reclusão, a uma pena de prisão. Diante de Deus, os nossos pecados, eles também geram reações que antes desta reação final, que é a condenação eterna, geram em Deus reações essas que estão estampadas na maneira como Deus, ou como os autores bíblicos descrevem esses pecados. Este exemplo que nós acabamos de ler aqui em Provérbios 6, de 12 a 19, mostra como que Deus reage a um tipo específico de pecado. E não é só esse que tem essa reação chamada de abominação. Homossexualismo Deus considera como abominação. Idolatria Deus considera como abominação. O pecado da oferta injusta, que é aquele, na época no Antigo Testamento isso acontecia muito. No dia de trazer as ofertas ao Senhor, o sacrifício, a instrução era que pegasse o melhor novilho, o novilho que era perfeito, e muita gente, tentando enganar Deus, pegava um novilho doente, ou pegava um novilho que tinha se acidentado, e trazia como oferta. E quando nós lemos lá em Levítico, Deus considerava isso uma abominação. E esta abominação também é descrita aqui como o que Deus sente em relação àquela pessoa que causa desordem na família, na igreja, entre os irmãos, ou seja, o sujeito que provoca contenda. A gente tem uma dificuldade de entender qual a diferença entre odiar um pecado, como a Bíblia diz que Deus odeia o pecado, e abominar um determinado pecado. Existe diferença entre essas duas coisas? Existe. Eu podia passar um tempo maior teorizando sobre essas coisas, para mostrar para você qual que é a diferença teórica entre uma coisa e outra. Mas eu prefiro fazer uma ilustração, ela é indigesta,
e ela é de mau gosto, mas eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer a diferença entre sentir ódio de uma coisa, não gostar de uma coisa, e sentir abominação. Ó. Então, se você me oferecer num almoço um belo pedaço de bacalhau, eu odeio bacalhau, eu vou simplesmente olhar para aquilo e vou, dentro de mim eu falo, eu não gosto desse negócio, não quero esse negócio, mas por uma questão de gentileza e por educação, eu vou comer. Né? Vou comer, embora eu não goste. Definitivamente não goste. Isso é detestar uma coisa. Né? Talvez eu nem consiga comer, em algum momento o meu estômago vai travar. E isso é porque eu detesto bacalhau. Esse é um ponto. Agora, você quer saber o que é abominação? Vou mostrar para você. Nesse almoço você me traz um prato. Pastor, você não gosta de bacalhau? Então tá bom, então tá aqui um prato de arroz, feijão, um belo bife, né? Uma salada, mais 2 pedaços de fezes em cima do prato. E um copo de vômito para beber. Eu vi muita gente fazendo assim, ai pastor, credo. Isso é abominação. Tá? Eu sei que você nunca mais vai esquecer o que é abominação. Por causa desse exemplo. Porque é exatamente isso que abominação é. Alguma coisa que eu não quero nem ouvir falar. Só de ouvir falar é tão repugnante que eu nunca mais vou esquecer essa cena. Vocês não vão mais esquecer do prato com um pedaço de coisa ruim lá em cima. Quando a Bíblia fala que Deus abomina uma coisa, é isso que você acabou de sentir aí que Deus sente. A abominação. E você sentiu só de imaginar. Imagine você vendo isso. E quando a Bíblia fala que Deus abomina alguma coisa, é porque não é simplesmente um ódio. Não é simplesmente detestar. A palavra abominar, tanto na língua hebraica quanto na língua grega, ela tem esse sentido de alguma coisa que o só falar sobre isso causa ânsia de vômito. Tá? É algo... É uma ojeriza visceral, é um negócio que mexe com as suas entranhas, incomoda você. Talvez hoje você nem almoce direito por causa dessa ilustração. É isso que é abominação. E eu precisava que você entendesse de forma rápida, porque eu não tenho muito tempo agora de manhã. Tá? Então, isso é abominação. Este texto aqui está dizendo que Deus detesta 6 coisas e abomina a 7ª. Mas isso não significa que Deus tem menos... ojeriza pelas 6 e mais pela 7ª. O instrumento de linguagem que está sendo usado aqui é uma coisa que a gente chama de quiasmo. E aqui é um conjunto de coisas. Deus está usando estas 6 coisas que Ele odeia e a 7ª que Ele abomina para dizer o seguinte: o conjunto da obra é abominável. E o conjunto da obra que está sendo descrito aí, do versículo 12 ao 19, de Provérbios capítulo 6, é o conjunto da obra do cara que semeia contenda, da pessoa que tem como hábito semear discórdia. Essa pessoa que semeia discórdia, ela tem tudo que está descrito aqui, olha. Essa pessoa, ela é altiva, né? Ela se sente superior aos outros, ela é mentirosa, ela tem pressa de derramar sangue inocente, que não precisa ser necessariamente o sangue que está correndo na sua veia, pode ser a sua reputação, pode ser o seu humor, pode ser simplesmente deflagrar contra você um golpe traiçoeiro e injusto para derramar a sua alegria, para acabar com a sua alegria, um coração que trama projetos iníquos, pés que são velozes para praticar o mal que foi imaginado e tramado, alguém que testemunha falsamente com mentiras, para quê? Para no final das contas, fazer o que sempre quis, semear contenda entre os irmãos. Quando fala irmãos aqui, não está falando essa referência nossa aqui de crente, que a gente chama, irmão fulano de tal, irmão fulano de tal. Porque não tinha isso no Antigo Testamento, esse contexto de igreja. Mas por que a palavra irmãos aparece aí? Esse irmãos aí é irmão de sangue, irmão fraternal. E por que está sendo usada essa palavra? Porque lembra que o povo de Israel estava distribuído em 12 tribos. E existia entre aquelas tribos estes elementos que circulavam entre uma tribo e outra, fazendo aquele serviço que popularmente a gente conhece como leva e traz. Ele pega uma conversa aqui, leva lá, pega de lá, leva para outro lugar, pega de outro lugar e vai. E o que ele vai fazendo? Nessa trama ele vai costurando uma armação tão maligna que ele vai lançar família contra família, irmão contra irmão. Absolutamente aplicável dentro da igreja. Porque isso também acontece entre nós.
Essa é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer no meio do povo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus abomina isso. Por isso que Deus tem ânsia dessas coisas. Isso gera ojeriza por dentro, nas entranhas nossas. E Deus, obviamente, é espírito, não tem entranhas, mas se ele tivesse, era isso que ele ia sentir. Algo que gera um mal-estar que vem de dentro para fora, por causa daquele que semeia contenda. Trocando em miúdos isso, embora eu creio que vocês já entenderam, trocando em miúdos isso, na nossa vida prática, quem é esse indivíduo que semeia contendas? É aquele que chega para você e ele se declara seu amigo. Ele se declara que ele gosta de você. Mas o que ele faz? Ele ouve tudo o que você está dizendo e ele pega estas coisas que ouve, e algumas delas são até confidências suas, e ele vai entregar para outras pessoas, a fim de causar discórdia. É aquele sujeito que chega para você e fala assim: olha, eu sou seu amigo, você sabe que eu gosto muito de você, então eu tenho que te contar um negócio. Eu tenho que te contar uma coisa. E aí começa a falar. E vai jogar você contra outra pessoa, porque ele ficou sabendo disso, ou ela ficou sabendo disso, não na intenção de ajudar, ficou sabendo porque é um estilo de vida. É o estilo de vida que não tem outro assunto a não ser costurar a vida dos outros. E então esta mesma pessoa que falou muito sobre o fulano para você, quando ela te ouvir, ela vai pegar a tua conversa e vai lá no fulano e vai fazer o papel oposto. Vai dizer: olha, é porque eu gosto muito de você que eu preciso te contar um negócio. Fulano de tal ficou sabendo, ele não fala quem contou, ficou sabendo que você disse, e olha, está muito bravo com você. E inclusive disse: ele falou isso, mas agora eu vou falar umas verdades sobre ele. E essa coisa vai disseminando no meio. Isso acontece, eu tenho certeza, você tem uma família, como eu também tenho, você sabe o quanto isso acontece, o quanto isso é comum. Agora, qual o sentimento de Deus diante de quem faz isso? É o mesmo sentimento que eu ilustrei aqui agora há pouco. É este o sentimento de Deus. Porque a gente vive quase que toda a nossa carreira cristã preocupado em não matar, não roubar, não fazer coisas assim, não divorciar, que é outra coisa que Deus abomina também. E a gente esquece que tem coisas triviais e comuns que a gente faz o tempo inteiro que causam ânsia de vômito em Deus. E são abomináveis diante do Senhor. Que não deveriam fazer parte da vida de uma igreja. A pergunta é, e eu preciso ligar esse texto para concluir com vocês, a pergunta é: por que Deus sente isso? Em relação a este assunto, em relação a quem semeia contendas, a quem age de forma maldosa, no meio de uma família, no meio de uma igreja, dentro de um local de trabalho. Por que Deus abomina quem faz isso? Bom, a resposta para isso, ela está precisamente no Novo Testamento para nós. Lembra que Salomão e os demais autores de Provérbios, eles constatam coisas. E as explicações nós temos que ir buscar em outros textos. Quando nós vamos, por exemplo, a Mateus capítulo 5, quando nós chegamos lá, nós iniciamos o capítulo falando sobre as bem-aventuranças, não é mesmo? Capítulo 5 fala sobre bem-aventuranças. O versículo 9 diz assim, olha: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por que Deus abomina quem semeia contenda? Porque os que são filhos legítimos de Deus, eles não usam o seu tempo, não usam os seus talentos, nem as suas amizades, nem as suas informações, nem o seu conhecimento para semear contenda. Muito pelo contrário, os que são filhos de Deus fazem o quê? Eles promovem a paz e não a discórdia. E aí você entende por que Deus abomina quem semeia contenda. Porque quem semeia contenda não está a serviço de Deus, e não se comporta como um filho de Deus, mas está a serviço de Satanás, e se comporta como um filho do diabo. E então a severidade desse alerta e a urgência dele para a nossa vida é muito grande, porque eu não quero ser considerado um filho do diabo. E eu não quero fazer coisas que agradem o diabo, mas que deixem Deus com ânsia. E é precisamente isso que nós fazemos quando a gente leva uma conversa de um lugar para outro. E é precisamente isso que nós alimentamos quando nós aceitamos alguém fazer isso conosco. Mais ainda, por quê? Por que Deus diz, aí em Mateus capítulo 5, versículo 9, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? E a resposta final está exatamente em Cristo.
Quando nós vamos para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, nós vemos que a obra de Cristo fez o quê? Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Mas mediante a obra de Cristo Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar, nós temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Toda a obra de Cristo Jesus foi em função de realizar o que em nosso favor? Restabelecer a comunhão entre nós e o Senhor. Ou seja, se eu sou um filho de Deus, se eu fui salvo e lavado pelo sangue de Cristo, se eu creio na obra do Senhor Jesus, e se eu entendo que eu tenho que ser um imitador de Cristo, a última coisa que eu vou poder ser nesta vida é um causador de contendas. Porque se eu fizer isso, eu vou para o extremo oposto do que Cristo fez. Quando nós lemos Filipenses capítulo 2, nós lemos que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, deixou a sua glória imarcessível, e desceu a essa terra, se humilhou, se submeteu a sofrimentos imensos aqui. Para quê? Para salvar cada um de nós, para nos dar vida. Ele foi humilhado, ele foi ultrajado, ele foi pisado. Para quê? Para restabelecer a minha comunhão com Deus. Quando eu uso a minha vida para semear contenda, eu não só estou indo na contramão do que Cristo fez e me ensinou a fazer, como eu estou também pisando a obra de Cristo. Porque o mesmo Senhor Jesus que morreu para restabelecer a paz com Deus, Ele disse também que nós deveríamos viver como um só corpo. Deveríamos ter paz com Deus e paz uns com os outros. Quando eu semeio contenda, eu estou pisoteando a obra de Cristo. E então este assunto é um dos assuntos mais sérios da Bíblia relacionados à igreja. Porque na igreja do Senhor Jesus, o que se espera é que todos que estão aqui se comportem, no mínimo, ou pelo menos se esforcem em se comportar de uma maneira compatível ou parecida com a forma como Jesus se comportou. E então o texto de Provérbios, ele traça uma linha que cruza toda a Bíblia, mostrando que Deus abomina quem causa contenda. Abomina por quê? Porque o causador de contendas, ele está na contramão da vontade de Deus, ele está na contramão da maneira como Deus age, ele está na contramão da obra de Cristo Jesus, e ele está indo contra aquilo que Cristo realizou. E então nós, como cristãos, não só devemos tomar isso como um alerta para que a gente não faça, mas também a gente tem que tomar isso como uma vacina para se proteger de quem faz. Em algumas épocas da vida, a gente precisa tomar alguns cuidados extremos. E às vezes, quando a coisa vai ficando mais tranquila, a gente vai deixando de tomar esses cuidados. É assim na vida de todo mundo, né? Quando a gente está passando por um problema de saúde, você logo resolve ter uma vida mais saudável, né? Quando você melhora, você vai deixando. Quando a gente passa por momentos de paz na igreja, a gente vai deixando baixar alguns escudos que são importantes. Algum tempo atrás, eu acredito que eu devo ter falado isso para vocês, eu comentei que algo importante, que inclusive a gente adota até lá no conselho, é que quando chega o indivíduo, que é o causador de contendas, ele chega normalmente assim: viu, eu preciso falar um negócio que estão falando de você. Normalmente é assim, o causador de contendas, ele nunca dá nome, né, e ele é sempre indireto: estão falando. E aí uma tática que a gente usa é que, olha, não existe esse estão falando. Ou você dá o nome, ou você cala a boca. Porque existem duas possibilidades para essa expressão, estão falando. Uma é, bom, se estão, não é um só, são vários. Então, uma possibilidade é que esta pessoa também está envolvida no meio destes vários que estão falando. É uma possibilidade. A outra possibilidade é que esse estão é uma mentira. Na realidade não estão, apenas tem uma única pessoa falando, e é exatamente a pessoa que veio falar para você. Mas ela não tem coragem de admitir que é o que ela pensa e é o que ela está falando. Então ela joga na terceira pessoa do plural e sai fora do bolo. Estão falando. Né? Sabe aquela história quando você não quer contar que é você, você diz: ó, eu tenho um amigo, né? Eu tenho um amigo. Não, estão falando. Então um grande remédio para isso, uma vacina para isso, é quando o sujeito chega e fala assim: olha, meu amigo, faz o seguinte, você me dá os nomes de quem está falando, porque eu quero ir resolver o assunto.
ou você fica calado. Porque a partir do momento que você abrir a boca e falar, de duas uma, ou é você, ou você faz parte do grupo. Então pensa bem antes de falar. Esse é o escudo que a gente volta e meia precisa levantar de novo, para evitar que a contenda se espalhe. Que a paz que foi produzida por Cristo seja tirada do nosso meio. Esta paz custou o sangue do Senhor Jesus. Nós não podemos perder esta paz por causa de um ou outro indivíduo dissimulado que resolve agir de acordo com o diabo, semeando contenda. Tem um ditado chinês, eu não vou lembrar lá dos 3 itens, mas tem um deles que eu acredito que é importante, que faz parte desse escudo também, é quando você questionar, descobrir quem são as pessoas que estão falando tudo, antes que a pessoa fale, você ainda vai dizer mais uma coisa, outra coisa. Você me procurou porque você está a fim de resolver o problema? Porque se você está a fim de resolver o problema, nós juntos vamos pegar a Bíblia, Mateus 18, vamos abrir com esse pessoal que está falando e nós vamos resolver o problema hoje, encerrar esse assunto. Ah, não, pastor, não me envolva, não quero saber disso. Bom, então não fale. Porque se você não veio com o objetivo de tentar resolver, então você não tem motivo para falar. Então guarda para você, vai para casa e ora. Porque o dia que você tiver decidido a participar desse assunto, a minha pessoa, com a intenção de resolvê-lo, aí sim, porque daí nós vamos juntos resolver esse negócio. Eu preciso te levar porque eu preciso explicar como é que eu fiquei sabendo, né? E nós precisamos sentar com quem está falando para resolver o assunto em oração, espiritualmente, como a Bíblia ensina que a gente tem que fazer. Caso contrário, não fale. Porque se o objetivo não for resolver o problema, por que eu estou falando então? Para causar contenda? Então eu estou fazendo aquilo que eu demonstrei para vocês, pegando um belo de um prato de comida e colocando fezes em cima. Isso é abominável. Deus tem ânsia desse negócio. É isso que a Bíblia ensina. E então nesta manhã esse texto de Provérbios não tem só coisas agradáveis para o nosso paladar. Provérbio tem coisas duras para nós, mas são coisas necessárias na vida da igreja. A harmonia que nós desfrutamos, e a gente está sempre falando sobre isso no conselho, nós estamos vivendo um momento tão bom na nossa igreja, de paz, um momento em que nós estamos envolvidos no trabalho, os departamentos estão funcionando tão bem, e é nesses momentos de paz que a gente tem a tendência a baixar a guarda e as coisas acontecem. Para que isso não aconteça, então eu estou trazendo esse assunto, que é um assunto de Provérbios, para que a gente não baixe o escudo e não perca esta paz que foi promovida por Cristo, que custou o sangue no nosso Senhor Jesus. Então são 2 aplicações para a nossa vida. A primeira é, se você for alvo de alguém que vem com esse tipo de comportamento, querendo causar contenda, use isso que eu acabei de explicar para vocês de forma prática. Teste as intenções dessa pessoa. E em segundo, se é você que está sendo tentado a fazer isso, eu te peço em nome de Jesus, pare. Pare, porque quando a gente começa, isso vira um vício. Quando você começa a contar uma coisa aqui, depois você conta lá, vira um vício. A gente deixa de ter assuntos que são edificantes e começa a se alimentar e alimentar as pessoas somente desse vício de falar mal da vida dos outros. Isso não dá cadeia, quer dizer, não dá na maioria dos casos, porque se você achar alguém aí que realmente entenda de lei, pode dar. Mas na maior parte dos casos não vai dar cadeia. Mas o fato de não dar cadeia não significa que você pode fazer. Porque tem coisa que não dá cadeia. E nem Deus manda raio do céu para te punir antes da hora. Mas Deus abomina. Mas causa ânsia em Deus. Que esse tipo de postura não seja o comportamento nem meu, nem seu. Se você é uma pessoa amigável, tratável, tem muitos amigos e as pessoas têm o hábito de confidenciar as coisas a você, quando você ouvir alguma coisa, você pode fazer 2 perguntas. Primeira delas, posso orar por você para que Deus ajude você a resolver esse problema? Essa é a primeira. E provavelmente você vai ouvir um sim, então ore. Segundo, posso de alguma maneira contribuir para a resolução desse problema? Posso ser a ponte entre você e o alvo do problema? Aí você está imitando Jesus. Porque Jesus veio aqui para ser exatamente o quê? Jesus veio para ser a ponte entre nós e Deus. Então quando você ouvir algo de alguém que realmente for necessário, quando você ficar sabendo, peça a Deus, Senhor, me dá a oportunidade de imitar Jesus nessa ocasião. Existe uma discórdia entre meu irmão e meu irmão.
E eu fiquei sabendo, Senhor, guarda os meus lábios para que eu não coloque mais gente nessa história. E usa a minha vida para que eu seja uma ponte e una essas duas pessoas. E não um desordeiro que as separe definitivamente. Deus nos dá essa oportunidade. Se você ouve muito, porque uma vez eu ouvi algo engraçado, eu estava comentando sobre esse assunto, aí depois da pregação a pessoa falou assim, ai pastor, mas você não sabe o meu problema. Todo mundo vem contar as coisas para mim. É duro. Eu falei, você tem uma grande oportunidade. Porque você tem a oportunidade de ser a ponte para a resolução de muitos problemas também. Então ganhe o carisma das pessoas, o amor das pessoas, não por ser um bom ouvido apenas, mas por ser um instrumento de Deus para ajudá-las a transpor seus abismos, suas pontes. É isso que nós temos que ser. É para isso que Deus nos chamou. Imitadores de Cristo são esses pacificadores, que fazem, que constroem pontes. E obviamente você como um crente não é apenas estabelecer uma ponte, é estabelecer uma ponte usando o Evangelho do Senhor Jesus, mostrando que Cristo morreu exatamente para resolver essas discórdias. Não apenas essa falta de comunhão nossa com Deus, mas a falta de comunhão entre nós e o nosso semelhante também. Foi por isso que Cristo veio. Então este texto de Provérbios, ele está escrito de uma maneira bem clara e de uma maneira bem objetiva para mostrar que Deus odeia isso e que eu como um filho de Deus não posso me deixar definir por esse tipo aí de atitude, de caráter. Muito pelo contrário. Quem deve definir o meu caráter, a minha atitude deve ser Jesus Cristo. E eu devo ser o imitador de Jesus e não um desordeiro, causador de discórdia no meio da igreja. Eu devo trabalhar para construir pontes e não para arrebentar as que já estão feitas. E Deus nos ajude. Isso é muito importante, isso é fundamental na vida de uma igreja. Talvez você não seja um pregador, um cantor, mas você pode ser um construtor de pontes entre os relacionamentos. De repente você não é aquela pessoa que gosta de aparecer aqui na igreja, não é que gostar ou não. Talvez você prefira trabalhar nos bastidores, mas trabalhe pelo reino de Deus e não contra o reino de Deus. Porque infelizmente nos bastidores tem aqueles que trabalham também contra o reino de Deus. Abra a sua boca para edificar e não para destruir. É isso que esse texto está dizendo. Porque quando você abre a boca para destruir, você não passa daquele prato de comida com aquela coisa em cima que eu descrevi aqui para vocês e que eu fiz questão de lembrar pelo menos umas 3 vezes para nenhum de nós esquecer o que é abominação. Porque é isso que o causador de discórdia é diante do Senhor. Amém? Amém? Vamos ficar em pé e nós vamos pedir a Deus que nos ajude nesse assunto tão importante e tão corriqueiro da nossa vida, é que a gente viva realmente como pacificadores, como filhos do Senhor, como imitadores de Cristo Jesus, e para que haja paz na sua família, para que haja paz na nossa igreja, para que haja paz no seu local de trabalho, para que você seja realmente um embaixador da paz. Não essa paz do mundo passageira, mas a paz que vem do Senhor, promovida por Cristo Jesus, para a nossa alegria e para a alegria de nossas famílias e de nossa igreja. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, estamos diante de uma palavra, ó Deus, tão dura e tão específica, ó Pai, que muitas vezes nos pega, ó Pai, porque não tratamos com a seriedade que deveríamos tratar esse assunto. E em muitas ocasiões nos entregamos, ó Deus, a conversações que ao invés de edificar, elas trazem discórdia, trazem contenda. Seja, ó Deus, pessoalmente, seja através de redes sociais, seja através de N questões, ó Deus, que podem circundar a nossa vida. Mas nessa manhã nós pedimos ao Senhor, primeiramente, perdão, ó Deus, se temos de alguma maneira contribuído para que aconteça isso, para que aconteça discórdia. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor molde a nossa vida. Nos ajude, ó Deus, a lembrar da Tua palavra e dos exemplos vivos que observamos aqui nesta manhã, que nos fazem entender um pouquinho a respeito do que é abominável, daquilo que o Senhor sente diante de algumas atitudes nossas. E que assim, ó Deus, o Senhor nos faça lembrar disso sempre, para que nós sejamos motivados, encorajados a viver de uma maneira que agrade o Senhor, que seja, ó Deus, compatível com a vida de um filho de Deus, e que seja, ó Deus, uma manifestação da obra do Teu Filho Jesus personificada em nós,
de construção de pontes, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós estávamos, ó Deus, absolutamente separados do Senhor, mas o Teu Filho, expressando o amor e a graça do Senhor, construiu uma ponte até nós. E através da cruz do Calvário nós somos reconciliados com o Senhor. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não fez isso porque nós merecíamos, o Senhor fez isso porque o Senhor nos amou. Nós temos certeza, ó Deus, que entre as pessoas com as quais nós convivemos, facilmente a gente vai dizer, mas fulano não merece. Mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos faça lembrar que nem nós, Senhor, merecemos. Mas o Senhor construiu uma ponte através de Cristo Jesus e nos reaproximou do Senhor, nos chamou de filhos pela Tua maravilhosa graça. Ó Deus, que nós sigamos este exemplo de Jesus e que a gente construa pontes, ó Deus. Primeiramente aquelas pessoas que nós temos mantido distante de nós, por talvez acharmos que elas não merecem. Ó Deus, nos ajude a considerar o amor e a graça com que o Senhor nos amou e assim também perdoarmos e amarmos uns aos outros. Para que não haja, ó Deus, separação, muros entre nós, mas que nós possamos amar uns aos outros de todo o coração. E não só uns aos outros, mas que a gente possa ser instrumento para aproximar pessoas que estão distantes umas das outras. Talvez por causa de uma fofoca, de uma discórdia, mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, a trabalhar para restaurar relacionamentos, como Cristo restaurou o nosso relacionamento com o Senhor. Que sejamos, ó Deus, filhos do Senhor, pacificadores, imitadores de Cristo Jesus. E que longe esteja de nós, ó Deus, todo tipo de ação que seja contrária, que seja ação do maligno, de separar, de promover discórdia, de promover divisão. Guarda a nossa igreja, ó Deus, guarda as nossas famílias, guarda, ó Deus, o nosso local de trabalho, a nossa escola, para que nós possamos desfrutar de paz, de harmonia, de unidade, em todos os lugares por onde, ó Deus, nós passarmos e aonde, ó Deus, a nossa vida interagir, que seja, ó Deus, uma interação pacífica, ordeira, anunciadora do Evangelho e promotora, ó Deus, de pontes para atar e consolidar relacionamentos e não para desfazê-los. É a oração que fazemos ao Senhor nesta manhã, humildemente, porque sabemos que todos nós precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia para vivermos assim. Por isso te pedimos isso no nome de Jesus. Amém.